Vem comigo em mais um momento de esclarecimento, comunicando sempre para vocês as verdades espirituais, levando sempre o esclarecimento e chamando sempre vocês para refletir, analisar, examinar seu princípio de fé, seu conceito de fé, sua vida de fé, não é? Sua esperança, que isso é importante. Não estou falando aqui da fé comum, normal, natural, que os homens vivem. A fé no acreditar em alguma coisa. A fé aleatória em Deus que o povo crê. Eu convido você a ser prudente, a analisar, examinar e buscar o princípio para viver a verdadeira fé em Deus da palavra dele. Que a sua confiança, que a sua esperança, que a sua convicção de vida com Deus esteja fundamentada, alicerçada na palavra, no alicerce firme e no fundamento verdadeiro que é Jesus. Essa é a fé que verdadeiramente muda a nossa situação para com Deus. Essa é a fé que verdadeiramente nos leva a Deus. Porque se for falar de fé, o mundo vive sua fé. Todos vivem sua fé. Todos têm fé. O católico tem fé, o evangélico tem fé, o budista, os testemunhos de Jeová, os mormons, os muçulmanos, todos têm fé e vivem a sua fé dentro de suas religiões, dos seus princípios e valores estabelecidos por suas religiões. Todos têm fé, mas a fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus, a fé que leva o homem a receber a graça de Deus, a fé que leva o homem perdido a alcançar a salvação de Deus, essa fé, ela é fundamentada, principiada na palavra de Deus. Tem que ter fé pela palavra. Fé refere-se a confiar, acreditar, esperar e submeter-se. Isso é fé. Quando eu tenho confiança, quando eu espero, quando eu confio e quando eu me submeto. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos nele, mas pela palavra. Confiar, esperar, acreditar, submeter-se, estar firme na palavra dele. Não é dentro de uma vida de sistema religioso. Não é dentro de regra onde você consagra e onde você coloca a sua vida numa dependência para servir dentro de um critério de dogmas, de crença, de credos da religião. Consagrar e devotar a sua vida servindo a Deus com a fé na direção da palavra dele. Essa é a fé que agrada a Deus. Primeiro, essa fé só vai ser gerada se você ouvir a palavra dele. Ninguém tem fé em Deus se não ouvir a palavra dele. Para que a gente possa crer, confiar, acreditar, esperar, estar caminhando, seguindo a Deus por fé, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ser informado, conhecedor da palavra de Deus para seguir a Ele na direção que Ele nos dá. A direção da palavra. A gente vai examinar o livro de Hebreus, capítulo 11, e lá vai se dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza e prova das coisas que não se veem.
Em outro texto lá também, no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E dentro desse capítulo, no contexto dele todo, está falando dos heróis da fé, dos homens que venceram e permaneceram uma vida com Deus por meio da fé. Só que essa fé foi pela palavra de Deus. Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Davi, todos esses homens tiveram a vida com Deus. Não foi por nenhum outro meio. Não foi por nenhuma prática, nenhum ambiente religioso. Foi por meio da fé, da confiança, obediência, à palavra de Deus. Abraão, diz o texto, que ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Foi a fé de Abraão que levou ele a ter uma atitude quando ele ouve a palavra de Deus. Aquele ato dele entregar seu filho para aquele propósito, foi Deus que trabalhou ali a fé de Abraão. E Abraão foi justificado porque ouviu a palavra de Deus. Ele seguiu a direção da palavra de Deus, quando diz, sai da tua parentela, da tua terra, e vai para onde eu te mostrar. Abraão, ele creu, porque ele creu na palavra de Deus. Ele se submeteu à palavra de Deus. Ele creu, ele seguiu, ele colocou a sua vida na direção e na confiança de Deus pela palavra. Essa é a fé que Deus quer de nós. Não é essa fé que o mundo vive, nos credos, nos dogmas, no sacrifício religioso, na devoção religiosa, onde consagram e colocam a sua vida centralizada como se fosse para Deus, em serviço e em formalidade religiosa, dentro de religião. Não é essa fé que leva o homem a Deus. Essa fé é vã. Todo sacrifício é vã. Toda a vida de servir e adorar a Deus é vã. A fé em Deus, ela começa pelo conhecimento. E o conhecimento da palavra dele. A gente vai ler lá em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça por onde somos salvos não vem de nós, é de Deus para nós. Essa salvação é de Deus para nós. Ele nos oferece gratuitamente. Isso fala de que o homem recebe sem merecer, gratuitamente, pela graça. Sois salvo. A graça é o favor, a graça é a bondade, a graça é o querer de Deus em dar ao homem a oportunidade de salvação que ele não tem e nem merece. O homem não merece ser salvo. Deus, ele oferece a oportunidade de salvação para o homem por amor. Não é por obra, não é por virtude, não é por mérito, não é porque o homem é merecedor. Se Deus fosse dar ao homem o que ele merece, era o inferno. Mas aí entra a misericórdia de Deus, para não dar ao homem o que o homem merece. A misericórdia é isso. Não dá ao homem o que ele merece. Entra a misericórdia de Deus e também opera a graça. A graça é dar ao homem o que ele não merece. A salvação. Agora, essa graça, essa salvação, ela é de graça, como diz Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé é a única condição que Deus quer para que você receba, alcance o dom gratuito da salvação. A salvação é de graça, pela condição de crer, a fé. Essa fé é na palavra, é em Jesus, ouvindo o Evangelho. É essa fé que leva você a alcançar a salvação de Deus, que Ele oferece a todos. Não é pela obra, é pela graça dEle. Ele que operou a obra para salvar você. E você tem que aceitar essa oportunidade de salvação, esse socorro de Deus. A condição que Deus quer é que você creia. A atitude que é do homem para ele receber a salvação é crer. Crer é a fé que leva o homem a acreditar no que Deus fez, acreditar no que Deus proporcionou e seguir
a direção de Deus por onde ele vai ser salvo. Isso é a fé. Quando o homem crê em Jesus e se converte a ele. E o próprio Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. É pela fé, irmão. Essa fé, ela não vem de nenhum recurso desse mundo. Essa fé é gerada em nós pelo próprio Deus. Quando a gente ouve a pregação do Evangelho. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Essa fé que leva você a alcançar a salvação de Deus, que vai ser trabalhada no seu interior, é pelo ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. Se não ouve a pregação do Evangelho, não tem como essa fé ser gerada em você, para você alcançar o dom gratuito de Deus. É preciso ouvir o Evangelho e crer, para ser salvo. Esse crer no Evangelho é a fé que Deus quer. É a condição de Deus para você alcançar a salvação. Recebendo ela gratuitamente, operada, executada por Deus, para você e toda a humanidade. Não adianta, não adianta, não adianta. É bonito se vestir todo formal como a religião manda. É bonito andar com a Bíblia e aquela roupa característica da religião, todo impecável, uma roupa toda moralista, cobrindo todas as partes. É bonito isso. Eu acho interessante. É bonito se congregar num momento social, religioso, dentro dos ambientes chamados igreja. Isso é bonito. É prazeroso, é satisfatório estar ali naquele momento cantando, Deus, maravilhoso, eu te amo, aleluia, glória a Deus. Estando naquele momento de emoção, de euforia, dentro daquele movimento de adoração religioso. É bonito isso. Isso traz um bem-estar. É bonito você viver uma vida mostrando a santidade. Olha, não beba, não roube, venha para a igreja, vamos viver a vida de amor dentro da igreja. É bonito isso. Mas isso não vale de nada se você não tiver o entendimento do Evangelho. Se você não compreender e não tiver no seu entendimento o que Deus operou na obra do Calvário por meio de Cristo. Se você não tiver o entendimento da obra de Deus por onde somos salvos, toda essa vida que você vive, toda essa devoção, toda essa formalidade de religiosidade, de usos e costumes, de vida centralizando seu viver na igreja, é bonito. Mas isso não tem valor nenhum. Não te leva a Deus. Não faz você ser merecedor da graça de Deus se você não tiver o entendimento, a confiança, a tua fé, a tua esperança dentro daquilo que Deus operou por Cristo. Porque a obra de Deus por onde eu sou salvo é Jesus. E eu tenho que crer com entendimento para alcançar essa salvação. Não adianta toda a formalidade religiosa. Não adianta toda a vida de justiça, de bondade dentro da religião. Não adianta isso, irmãos. O mundo vive isso. Os católicos vivem suas sociais religiosas. Os espíritas vivem suas sociais e religiosas. Os mormons, os testemunhos de Jeová, os evangélicos e todos os outros adeptos de religião vivem suas regras do bem, vivem seus momentos religiosos, andam na sua formalidade religiosa por onde entendem que é a santidade. Todos os grupos religiosos vivem isso. Mas todos esses grupos religiosos estão perdidos se não tiver dentro do entendimento do que Jesus operou, do Evangelho, do meio de salvação, que Deus estabeleceu por amor, misericórdia e graça, para que a gente seja salvo. Enquanto esse povo estiver dentro dessa vida religiosa, entendendo que é merecedor de Deus, porque pratica isso, porque vive isso, porque é da religião, porque está dentro dessa vida, porque não se veste assim como o outro, porque vive dentro desse viver religioso, porque é praticante da religião, porque está dentro da religião. Enquanto esse povo estiver entendendo que é merecedor da vida com Deus, porque está dentro dessa vida religiosa,
está dentro desse compromisso, dessa formalidade de regra, de obrigação, de vida, de sacrifício, de cerimônia, de culto, de tarefa religiosa, enquanto esse povo não entender que nada tem valor se não for em Cristo, porque tudo é por Cristo e em Cristo. Eu não alcanço o perdão de Deus, eu não alcanço a remissão dos meus pecados, eu não alcanço justificação, eu não alcanço salvação, eu não serei aceito por Deus, eu não serei recebido por Deus, não terei vida eterna com Deus, se não for em Cristo, por Cristo, eu faça o que fizer, esteja onde estiver, pratique o que praticar, seja bom como for, não terei salvação. Nós temos que entender que tudo é por Cristo, em Cristo. Eu só sou santo porque Cristo é quem me santifica para Deus me receber. Eu só sou justo porque Cristo é quem me justifica para Deus me receber. Eu só sou salvo porque Cristo é quem me salva, me livrando da condenação para Deus me receber. Eu só tenho comunhão com Deus porque Cristo é quem fez a paz entre eu e Deus para que eu tenha comunhão com Ele. Eu só tenho vida com Deus porque Cristo é quem me dá essa vida com Deus, por onde Ele deu a vida dele para que eu tivesse vida com Deus. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não tiver a consciência do que foi feito no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, não só por mim, mas por toda a humanidade, enquanto eu não entender isso e não me converter a Deus por meio dessa direção, eu tenho uma vida de fé em Deus vã. A nossa vida de fé em Deus é vã. Quantos sacrifícios religiosos os adeptos das religiões praticam, vivem e se dedicam, aonde centralizam suas vidas no viver religioso, aonde colocam a dependência da vida com Deus dentro das religiões, aonde se submetem a ordenanças, a regras, a normas, a determinações, cumprindo, praticando credos, dogmas, doutrinas, sendo restrito a isso, restrito àquilo, tudo em nome de Deus. Tudo isso é vã. Tudo isso é inútil para te levar a Deus. Eu conheço pessoas religiosas que se julgam merecedoras do céu porque não mata, porque não rouba, porque não fuma, a ponto de desprezar o evangelho. Quando a gente vai pregar para elas, sabe o que elas dizem? Vai pregar para quem rouba, para quem mata. Eu não preciso, eu já sou salva. Eu sou uma pessoa boa. Deus conhece meu coração. Conhece mesmo. E sabe que o teu coração não tem nada de bom. O teu coração te engana. Não segue guiado numa vida de fé com Deus pelo teu coração, não. Se existe alguma coisa mais enganosa, é o teu coração. Deixa Deus iluminar tua mente. Vai ouvir a palavra de Deus. Não endurece o teu coração. Abre o teu coração para receber a semente de Deus. Por onde a tua vida vai ser gerada para com Deus. A vida de Deus vai ser gerada no teu interior. Ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é por onde a vida dele é gerada no nosso viver. Por onde a nossa fé verdadeira para com Deus, que nos leva a ser recebido por Deus, vai ser gerada. É pelo ouvir a palavra dele. Enquanto esse povo estiver achando que vai alcançar a bênção de Deus, vitória de Deus, pagando promessa, subindo ladeira com pedra, com lata d'água na cabeça, fazendo pacto e voto, indo para a campanha, subindo montes. Enquanto esse povo pensar e entender e estiver andando dentro dessa direção, de que estando dentro de uma instituição, igreja, tem vida com Deus. Que dentro dessa instituição, nas sociais, nos entretenimentos, estão adorando a Deus. Enquanto esse povo entender que a vida dele com Deus é porque ele está numa igreja, é batizado, participa dos cerimoniais, dá dízimo, toma ceia, guarda o sábado, se veste bonitinho, é praticante e devoto da religião, sua vida é dependente, é priorizada para a religião. Enquanto esse povo estiver entendendo que os princípios e os valores que levam eles a Deus é por esses meios da religião, continuam perdidos, mortos pensando que estão vivos, em maldição pensando que estão na bênção,
andando contrário a Deus, pensando que estão andando com Deus, adorando a Deus em vão, com esses inúmeros de sacrifícios, de cultos, que não leva ninguém a Deus. É muito culto, é muito sacrifício religioso, é muito viver religioso, é muita obrigação religiosa, é muita determinação religiosa. Tudo isso é inútil, é vã e é abominável a Deus. Nada disso pode levar o homem a Deus. Nada disso reconcilia e dá santidade nem comunhão com o homem a Deus. A sua vida tem que ser mudada e transformada por Cristo. Não é pela igreja nem pela religião. Você só pode ser uma nova criatura se estiver em Cristo, não é na igreja. Você só pode nascer de novo, ser restaurado para a vida com Deus, se você crer em Cristo, não é sendo batizado dentro de um ritual, de um cerimonial feito pelo homem dentro de igrejas. Você só pode ser salvo se estiver em Cristo, por fé, e a palavra de Cristo em você, não é dentro de nenhuma religião ou igreja. Enquanto vocês não compreenderem, não entenderem, não receberem o que o Evangelho ensina e não colocar sua fé no que o Evangelho ensina, vocês continuam na mesma situação. Perdidos, separados de Deus, indo a juízo e a condenação. Porque o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, mas lá no versículo 11 ao 12 especificamente, Paulo vai advertir os irmãos. É interessante, irmão. É interessante essa advertência de Paulo. Vá ler a Bíblia, vá aprender com Cristo, vá deixar a luz de Deus guiar você para o conhecimento de Deus, e essa luz é a palavra, é Jesus. Paulo vai dizer, escrevendo Efésios 2, 11. Meus irmãos, vocês estavam neste mundo sem Cristo, separados do povo de Deus, não faziam parte da promessa, no mundo sem Deus e sem salvação. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, já estão perto. Em Cristo, estamos na promessa da esperança da vida com Deus nos céus. Isso é em Cristo. Não é em igrejas evangélicas, ou católicas, ou qualquer uma religião que diga que é o lugar para estar em Deus. É em Cristo. O lugar para estarmos salvos em Deus, na promessa, na esperança, vivendo com Deus e para Deus, é em Cristo. Não é em igrejas ou religião alguma. Enquanto o povo não entender o que o Evangelho realmente nos revela para a gente crer e ser salvo, o povo continua perdido. Sabe o que é o Evangelho, irmão? O Evangelho, ele não é isso que o povo vive dentro das igrejas evangélicas. O Evangelho não é essa mensagem que esses pastores e pregadores pregam dentro das igrejas evangélicas. O Evangelho não é esse misticismo, esse movimento de poder que o povo vive dentro das igrejas evangélicas. Sabe o que é o Evangelho, irmão? O Evangelho é uma informação, irmão. O Evangelho é uma informação que leva você ao conhecimento daquilo que Deus opera para o seu favor, para lhe livrar e lhe salvar, para lhe fazer uma pessoa condicionada a chegar a Ele. O Evangelho é a informação de Deus que nos mostra o caminho, a porta para chegar a Deus. O Evangelho é uma informação de Deus que nos mostra por onde alcançar a graça, a misericórdia, o perdão, a compaixão e o amor de Deus. O Evangelho é uma informação, não é um conjunto de regras, de normas, de proibições, de cerimônias, de vida religiosa para ser vivida dentro de igreja alguma. O Evangelho é a informação que nos dá o conhecimento para chegar a Deus. Por onde vamos andar? Com entendimento naquilo que o Evangelho nos informa. O Evangelho não é isso que o povo está sendo ensinado e vivendo por meio dessas pregações, onde os artistas criam as atrações, os entretenimentos, os shows das pregações dentro das igrejas.
O Evangelho não é isso. Então, meus amados irmãos, você tem que ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus, por onde você vai ser salvo. O Evangelho, que é a luz de Deus, que vai iluminar o teu entendimento para conhecer a salvação. Que o diabo está trabalhando para você continuar cego, perdido, sem conhecer a verdade do Evangelho. Creia no que o Evangelho ensina. E toda a direção do Evangelho, toda a informação do Evangelho, leva-nos a Cristo, a Cristo, a Cristo. Não é a essa ou aquela igreja ou religião, é a Cristo. E se você crê no Evangelho, será salvo, como disse Jesus. Mas também, se não crer, tiver vivendo uma fé em Jesus, por meio de outros credos, crenças, dogmas, regras, princípios e valores, que não é o Evangelho, você continua condenado. Você tem que ser prudente. Vá buscar entender e conhecer o que é o Evangelho e o que esse Evangelho nos informa, e nos ensina, e nos dirige a ir para encontrar a Deus. Amém, meus amados irmãos? Essa é a fé que nos leva a alcançar a salvação de Deus, crendo no que o Evangelho informa.